Oi, divas! Como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Miranda, entendeu? Me sigam em todas as minhas redes sociais. Aqui no canal a gente tem assuntos sobre beleza, sobre moda, sobre lifestyle, muitos blogs também. Não deixe de se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo pra mim, por favor. Tá? Isso é muito importante pra mim. Não, me siga também nas minhas redes sociais, são todas as mesmas. Então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante pra gente, que eu acho que é que me fez refletir bastante. Eu acho que é um roteiro de vídeo muito interessante, que é parar pra pensar se a moda é só sobre roupa. Você já parou pra pensar que antes de você chegar em algum lugar, antes de você se apresentar, antes de você abrir a boca pra falar, sua roupa já diz alguma coisa sobre você? A gente tem a mania, né? Muitas pessoas têm a mania de achar que moda é só sobre roupa, só sobre uma blusa, uma calça, sobre consumismo, sobre tendências, sobre rodar o guarda-roupa. Mas a moda é muito mais do que isso, ela é um negócio que engloba muito mais coisas. E eu acho que é muito interessante a gente bater papo sobre esse assunto. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre a moda, né? Sobre o que é a moda, se a moda é ou não só sobre roupa. Vou deixar aqui minha opinião, obviamente, no vídeo, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo também. Uma coisa que vale a pena frisar, que a moda sempre nasce de um contexto sobre o que as pessoas estão querendo frisar, sobre o que as pessoas estão querendo passar para a sociedade, sobre o que as pessoas estão querendo lutar naquele momento. Em muitos momentos a moda foi ato de rebeldia, ato de conservadorismo, muitas das vezes, e eu acho que isso vale a pena ser conversado, entendeu? Porque a moda já foi lei, teve uma época do mundo em que tecido, um caimento, uma modelagem não era específica para nobres, outras para burgueses, outras para os plebeus. Então a moda já foi lei. Inclusive teve uma época Olha, eu tô tentando como produzir conteúdo com vocês. Teve uma época, por muitos e muitos anos, o calça legalmente na França foi proibido. O Napoleão Bonaparte instaurou uma lei que mulheres eram proibidas de usar calças, a não ser que fosse em algum momento de trabalho ou qualquer outro tipo que era aberto, uma exceção. Mas existia uma lei onde mulheres eram proibidas de usar calças e por muito tempo essa lei ainda valeu. Tipo assim, começou a não ser, obviamente, pessoas não presas por isso, mas esqueceram de revogar essa lei e ela ficou na Constituição ainda por muito tempo. É isso que a gente tem que lembrar, que muitas das vezes uma roupa que você usa é um ato de rebelião ou é um ato de que você está sendo conservador e a gente nem percebe. Quando se vestir virou um ato de liberdade, principalmente na moda feminina. Por conta das guerras, as mulheres, os homens foram, né, por conta de guerra, e as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho. Tanto para se ter aquela mão de obra, tanto para muitas mulheres ter os seus filhos comerem dentro de casa. Porque os maridos estavam na guerra, aquela era a única fonte de renda e elas precisavam, né, não deixar sua família morrer de fome, e elas começaram a trabalhar. Então, isso foi um ato de não só liberdade, como necessidade de trabalhar. E certas indústrias, certos lugares que a gente trabalha, é muito difícil você usar uma saia para se locomover. É difícil e desconfortável. Não só difícil, mas principalmente desconfortável. É nessa época que as roupas confortáveis começaram a substituir as saias, os espartilhos. Eram até então elementos, né, da moda feminina. Com isso, a moda mudou, né, acompanhou essa mudança de papel das mulheres e ajudou, de fato, a consolidar isso, a consolidar as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres começaram a usar outras roupas mais confortáveis e, principalmente, a usar calças. No século XX tem as flappers, que chegam, né, cortando o cabelo, usando cabelos curtos, usando saia curta, tendo zero paciência, né, para qualquer regra. Elas chegam revolucionando, tanto entrando no movimento feminista, quanto revolucionando também a moda naquela... E isso não era só estética, né? Era um posicionamento que elas estavam tendo de que, sim, as mulheres podem e devem ocupar lugares iguais aos homens. E para aquela época, no começo do século XX, nos anos 20, era algo muito revolucionário, muito diferente do que o povo e o conservadorismo estavam acostumados. A moda se torna algo no final do século, mais pro meio, final do século XX, a moda vem com movimentos de protesto. O movimento punk, né, que vem com aquela estética de antissistema, tem crises econômicas acompanhando esse movimento. Vem, né, de uma juventude revoltada, querendo mudar as coisas, uma juventude que não aguenta mais aquela mesmice, quer mudar, quer construir algo novo. Essa aqui eu vou checar, porque uma vez que eu gravei 20 minutos de vídeo, o microfone estava desligado. E também vem streetwear, que nasce na rua e vai para as grandes tendências. É um estilo que eu gosto muito
porque ele nasceu na rua, ele nasceu na periferia, são roupas largas, roupas maiores do que as pessoas estavam acostumadas, roupas que muitas vezes eu acho extremamente confortável, como vocês podem ver, uma blusa 3 vezes meu tamanho. E é uma revolução que nasceu de pessoas negras, periféricas, e hoje é visto na alta sociedade roupas de streetwear. Então, além do seu estilo, é uma identidade, é uma luta, tanto do movimento para pessoas periféricas quanto para o movimento de pessoas negras, porque o que era visto como marginalizado, hoje em dia é tendência, hoje em dia é luxuoso, hoje em dia traz informação. Então, assim, para mim, o streetwear é algo revolucionário. Então, a moda vem trazendo esse posicionamento, tanto que hoje em dia a gente vê em lojas, principalmente de streetwear, com cabelos, né, de tranças, cabelos afros. Então, nossa, juro, eu sou suspeita para falar. Eu quero fazer um vídeo para vocês só falando sobre estilos, principalmente para você que está procurando o seu estilo, para entender, se encontrar. Então, eu acho válido. Eu vou trazer para vocês uma série de vídeos explicando e conversando para vocês sobre cada estilo específico, sobre informações, referências de cada estilo, para ver, né, para te ajudar a te encontrar. Porque eu, a base, óbvio que eu não rotulo, mas a base do meu estilo streetwear, por ser apaixonada, né? Enfim, me represento de uma trazendo essa parte, né, a moda para hoje em dia. Hoje a moda é imagem, hoje a gente se veste pensando numa... Não todas as pessoas, obviamente, tem muita gente que não gosta de redes sociais, ou não gosta de postar fotos, tá tudo bem. Mas muitas das pessoas, inclusive eu, a gente pensa em se vestir para ver se tá bom numa foto, se vestir com um look diferente, montar um look diferente, a gente se monta, né, para ser visto. E hoje é muito a ver com as redes sociais, a comunicação. Há algum tempo atrás isso não era tão relevante para muitas pessoas, mas a gente se veste, tenta se mostrar para o mundo, né? A gente se veste pensando, a nossa estética hoje é uma marca pessoal, a gente se veste pensando como vai ser no foto, a gente se veste pensando em tendências, a gente se veste mais para o outro do que para como identidade visual. Ou até mesmo a nossa identidade se torna algo. O look, né? Hoje, a forma que a gente se veste é para se tornar conteúdo. O look se torna conteúdo. As roupas que a gente veste se tornam conteúdo. As compras que a gente faz também se tornam conteúdo. Então, hoje, vem essa pegada da moda mais no século XXI, principalmente agora, né? Nessa década de 20 que a gente está entrando. Então, os anos 2000 trouxeram essa pegada. Óbvio que muitas vezes com revoluções, hoje em dia a nossa voz é muito mais fácil ouvida com a internet, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim, obviamente, porque nem tudo são flores. Mas hoje a gente tem um acesso tanto a conhecimento, quanto o que a gente pode falar, sabe? Infelizmente isso trouxe muita coisa boa. Hoje a gente tem várias pessoas que têm um portal de voz que vale a pena ser consumido, mas também temos outras pessoas que não vale a pena, mas existe uma massa muito grande que acompanham essas pessoas porque ou se sentem representadas, ou é aquilo que elas pensam e não tem coragem de falar, ou até mesmo tem coragem de falar, mas como, enfim, coisas que são níveis crimes e elas preferem se esconder atrás de um perfil fake. Então existe essa questão. E isso, tudo se acompanha. A moda, ela conversa com tudo isso. A gente acha muitas vezes que a moda é só roupa, mas não é. São momentos históricos, a gente está vivendo, por exemplo, um momento na sociedade que o perfeito está deixando de ser interessante, porque o nosso cérebro ele já está vivendo tanto, veio de uma década vivendo tanta perfeição, que no momento a gente não quer mais, a gente quer ver algo que é real, principalmente com a inteligência artificial que vai vindo bombardeando. A gente não consegue mais ver o que é real, o que é fake. Então a gente quer ver coisas reais no momento, pessoas reais, estilos reais. Então esse eu acho que é o principal. A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo diante, a moda vai ser sobre isso, vai ser sobre identidade, sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você representa, sobre o que você luta, o lado que você se posiciona, seja de forma política, histórica, enfim, a forma que você quer se representar para o mundo. Então a moda ela tem muito a ver com identidade, com momentos históricos,
Não é à toa que a moda tem uma história. Quando você vai fazer um curso ou uma faculdade de moda, ela tem a parte da história da moda, principalmente igual a parte da arte. A arte é revolucionária, a arte tem a ver com história. São momentos históricos marcados por roupas, por moda de se vestir. Às vezes vou dar um exemplo, às vezes um quadro ele não está datado, uma pintura que não está datada, mas a forma da pessoa se vestir, a gente consegue descobrir se era vitoriana, se era renascentista, a forma que a pessoa pintou também, a gente consegue saber onde, por quem provavelmente foi pintado, porque cada artista tem a sua forma de se expressar única. Então, a moda é história, a moda é política, a moda ela é autoconhecimento, a moda é se representar para outras pessoas, porque às vezes você se veste de uma forma e a pessoa já entende muitas vezes quem você é, o que você gosta, se você está para o lado mais artístico, se você é uma pessoa mais gosta de literatura, ou uma pessoa que é mais de exatas. Gente, juro, eu não sei se para vocês mas para mim é visível. Quando eu olho uma pessoa, eu consigo entender que nicho ela se encaixa, o que ela representa, o que ela gosta. Obviamente, tipo assim, superficialmente, não porque eu não estou conhecendo a pessoa. Mas a gente já sabe que caminho essa pessoa anda, caminho, a gente tem como ter uma conversa com ela. Às vezes a gente quer conhecer pessoas novas, né? E você vê uma pessoa, você vê muita tendência, muita informação de tendências, de cores, representando muito estilo da pessoa. Você já sabe que você pode conversar com a pessoa sobre moda. E tem outros estilos específicos que você consegue saber se a pessoa gosta mais de exatas, de humanas, de biológicas. Gente, pra mim é visível, não sei pra vocês. Então, eu acho que é algo que vale muito a pena pensar, vale muito a pena, né, se reconhecer que a moda não é só sobre roupa, não é só um estilo que você acha legal e usa, sabe? Porque muitas vezes o estilo que você acha legal e usa tem toda uma história de resistência por trás dele e principalmente, dependendo do lugar, se torna perigoso você usar, porque é muito difícil você se afirmar de um estilo e estar querendo andar com pessoas que são contra a existência de pessoas daquele estilo que você está usando. Então eu acho que vale a pena vocês estudarem de forma mais a fundo sobre estilos, de onde eles surgiram cada um, por que existem cada um e o que representa cada um estilo. A moda não é assim. E a pergunta que eu faço para vocês no final do vídeo: qual história você quer contar com a forma que você se veste? Então me responda aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui embaixo, me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.